Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Foz do Iguaçu, cada dia mais bonita com a Vital. E Ecoparque Cascavel, seu novo lar sustentável e acessível. Um ótimo sábado para vocês. Estamos chegando agora com o nosso Mais Casa aqui na programação da Rede Massa para falar sobre arquitetura e decoração para vocês. E hoje começamos com esse paisagismo tropical aqui maravilhoso, que é o centro do projeto de hoje, que conecta todo o restante da residência. O projeto é da arquiteta Letícia Tsuzaki, que é nossa convidada, e daqui a pouquinho vai mostrar mais sobre essa integração e também alguns espaços que são multifuncionais, como é o caso da garagem da residência de hoje. E tem também os detalhes do projeto da sala, cozinha e da suíte do casal, que ficou maravilhosa. Inclusive, tem a vista aqui desse espaço incrível. Também vamos trazer dicas de iluminação com a Paula da Produtel. E para mostrar mais dessa residência incrível para vocês, hoje nós estamos recebendo aqui no programa a Letícia Tsuzaki, ela que é arquiteta urbanista. Boa tarde, primeiramente, bem-vinda. Muito obrigada, Fran, muito obrigada por receber a gente para mostrar essa residência. E na verdade a Letícia que nos recebe aqui hoje para mostrar esse projeto, né, Letícia? Qual que é o grande diferencial dessa casa, que é um modelo que foge do que a gente vê por aí? Nessa residência, nós aliamos algumas estratégias. Então, como os clientes queriam algo mais compacto, utilizamos muito da funcionalidade, da multifuncionalidade dos espaços e também da integração, que vocês vão ver daqui a pouquinho um pouco mais. E isso que também ficou incrível aqui nesse espaço, né? Da entrada a gente já visualiza a área externa, que é maravilhosa, e tem várias curiosidades também nessa fachada para mostrar. A exemplo do próprio acabamento aqui, né, Letícia? O que foi feito aqui nesse caso? Isso mesmo, Fran. Aqui nós optamos por todo o revestimento externo da fachada ser essas ripas de concreto, que nós chamamos, né? Que na realidade, originalmente, você coloca aqui, né, as chapas de madeira e fazem essa desformação do concreto. Mas, como nós já tínhamos toda a parte de vedação feita, nós criamos esse revestimento. Então, nós passamos a argamassa AC3, né, que tem alta resistência, alta durabilidade, fizemos o escovamento e as ripas para dar esse efeito e contrastar, por exemplo, com elementos como a madeira de toda a parte do forro, o portão, que também madeira natural, os nossos painéis da fachada, para criar essa composição mesmo de uma fachada mais conceitual, contemporânea, mas com muito aconchego. Ficou perfeito esse acabamento e é uma dica diferente também, sair do óbvio nos revestimentos, na escolha dos materiais, bastante criatividade por aqui. Exatamente, usamos ali algumas estratégias. Letícia, e no piso a gente também observa, né? Tem a parte de grama, aqui a parte do concreto, e trazer pedras, mais elementos para cá, é interessante também para combinar com esse estilo construtivo? Exatamente isso, Fran, exatamente isso. Nós quisemos trazer materiais naturais, então trouxemos a madeira nesses detalhes. Aqui nós trabalhamos com seixos do próprio granito preto São Gabriel, só que quando a gente tem esse trabalho feito nele, nos próprios seixos, ele fica com esse acabamento num aspecto mais rústico mesmo. Então, a todo momento nós fazemos esse jogo, esse equilíbrio da rusticidade desses elementos e ao mesmo tempo de alguns detalhes que trazem um aspecto mais polido, que também traz sofisticação para a residência. E agora, é claro, né, a gente mostrou um pouquinho mais a fachada desses detalhes. Vamos para o interior também. Nessa parte aqui, o que nós temos aqui, Letícia? Aqui, na realidade, é um espaço multifuncional. Então, de novo, como nós falamos que temos uma residência mais compacta, nós trabalhamos com essa multifuncionalidade mesmo. Então, originalmente, aqui é uma garagem ampla para 2 carros de grande porte, mas também ela serve como um grande hall de entrada, já que a gente tem essa conexão com a parte interna da casa.
mas também uma área gourmet. Então aqui nós trabalhamos com um balcão horizontal, bem diferente mesmo no desenho, para trazer um aspecto que nós encontramos em toda a casa, que é a permeabilidade visual. Então, em qualquer local da residência, eu te convido a olhar de um cantinho para todo o entorno, você vai enxergar a casa inteira. Então, a parte externa, a parte interna. E o mesmo se repete aqui. Então, se você reparar, nós fizemos um balcão, também nesse granito preto São Gabriel, que é o mesmo material utilizado nos Seixos, para ter sempre essa conexão, esse aspecto estético mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente tem a permeabilidade que vem aqui pela parte frontal de cima e também por baixo. Então nós elevamos esse balcão, fizemos alguns pés metálicos recuados para passar a ventilação, mas também para soltar ele do piso e dar essa integração máxima para o espaço. Agora vamos seguir um pouquinho para mostrar para vocês a vista, né? Está tendo uma confraternização, o pessoal usufruindo desse espaço. Aqui é aquela parte central do projeto também, tudo acontece ao redor desse espaço, né, Letícia? Exatamente, aqui é a cereja do bolo da residência. Tanto nos nossos projetos em geral, como a vontade do cliente era valorizar um paisagismo, criar um oásis dentro de um condomínio fechado mesmo, né? Toda a parte do hall aqui externo, como a integração das salas internas e o corredor, e inclusive a suíte do casal, trazem o olhar, trazem essa permeabilidade pro paisagismo. Então nós contamos, por exemplo, com um deck amplo em toda essa parte externa, que é permeável, pode receber, por exemplo, chuva, que não vai ter problema nenhum. Colocamos todo um mobiliário externo de design, então ele é toda essa parte dos conjuntos ele é assinado. Então trabalhamos com a referência tropical, tanto na parte das almofadas, que também são próprias para uso externo, quanto no próprio paisagismo, para fazer essa conexão mesmo. E no paisagismo, algumas dicas interessantes para vocês, né? Como que a gente faz para trazer esse ar mais tropical na escolha das plantas por aqui? Porque a sensação, quando a gente chega aqui, estava até conversando com a Letícia, parece uma casa de praia, um ambiente para relaxar, um spa. Tudo isso sobre as escolhas que foram feitas aqui nesse espaço. Perfeito, exatamente isso. Então, o paisagismo ele foi muito pensado estrategicamente para chegar nesse conceito, né? Então, aqui nós temos uma composição bem tropical, que nós trabalhamos com 3 escalas de vegetação, com 3 tamanhos, né? Então, começamos com as plantas rasteiras, que são essas mais baixas, para dar um fechamento desde aqui do piso, as plantas médias e as plantas mais altas, exatamente para fechar esse ambiente todo e dar essa sensação que a gente estava buscando, né, de aconchego mesmo. E como que a gente chegou nesse aspecto tropical? Primeiro, nós trabalhamos com uma composição das palmeiras rabo de raposa, que é bem típico, bem tropical mesmo. Aqui nós temos as palmeiras leque, que nós fizemos todo esse desenho do perímetro do muro, exatamente para fechar, para você nem enxergar o muro direito. E também para fechar a visão ali dos vizinhos e dar esse aconchego maior. E as plantas intermediárias, por exemplo, utilizando a helicônia, que também tem esse aspecto bem tropical e traz uma corzinha para o nosso paisagismo. Ficou lindo demais esse aspecto, esse conceito nesse espaço. Agora aqui na parte da piscina também. Essa aqui foi uma parte essencial do projeto. Foi Uma sim. opção é deixar fechadinha também, mas com essa leveza, né? Para quem tem criança, pet. Exatamente isso, Fran. Aqui nós optamos por colocar posteriormente, né, para trazer essa proteção mesmo, mas sempre pensando na estética para compor bem com o projeto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a esquadria preta que se repete em toda a fachada da casa, a todo momento, para manter essa linguagem, e a permeabilidade visual, que é um aspecto essencial. Agora, sobre as escolhas da piscina, o que foi utilizado de revestimento? Qual foi a ideia aqui desse espaço, Letícia? Aqui nós fizemos uma composição, né? Então trabalhamos, por exemplo, com todo o revestimento interno da parte mais profunda e da prainha com o rijal, que é baseado, né, na pedra natural, e aqui toda a borda atérmica de um cimento atérmico para conseguir manter essa usabilidade no calor de Foz do Iguaçu, né? E o toque todo especial, esse barulhinho de cachoeira aqui ao fundo, né, Letícia? É uma cascata também diferente do que aquela cascata que a gente vê de metal tradicional. Aqui nesse caso, qual foi a ideia também de trazer esse modelo? A ideia era seguir essa tropicalidade do paisagismo. Então, como vocês podem perceber, ele é bem orgânico, né? A gente não trabalha com uma sequência tão fechada. Então, a ideia era exatamente continuar com essa organicidade do paisagismo.
Então pegamos uma composição de pedras naturais, assentamos elas também de uma forma mais orgânica e ali sai bem no ponto mais alto a aguinha para dar essa sensação. Gente, que ambiente gostoso, né? Imagina só morar numa casa assim. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saiam daí que daqui a pouquinho tem mais detalhes dessa casa incrível com a Letícia para vocês. E agora nós continuamos o nosso programa com a Letícia, nossa arquiteta convidada de hoje, mostrando mais esse projeto incrível. E aqui tem essa conexão também com a área interna. Exatamente, então a integração de todos os ambientes continua. Aqui a gente já entra na parte social integrada da casa, mas nunca perdendo a visão da cereja do bolo, paisagismo. E essa parte da mesa, que também, Letícia, é bem estratégica aqui no posicionamento aqui dentro do espaço. Exatamente. Então essa mesa nós também desenhamos exclusivamente para esse projeto, com madeira maciça, e ela foi estrategicamente posicionada aqui nessa quina para que os clientes, os residentes, pudessem tomar o café da manhã, o almoço, a janta, vendo todo esse paisagismo. E ao mesmo tempo já integra com o espaço gourmet na lateral. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre iluminação também com a Paula da Produtel. E nesse espaço a gente consegue observar muitos detalhes em todos os cantinhos, né? Aqui, por exemplo, memórias afetivas, tem a identidade dos proprietários. A nossa ideia era criar essa diferenciação da área social, que a gente trabalha com pé direito de 3,20 metros, um pouco mais alto do que o padrão, e aqui a gente entra numa segunda parte mais íntima da residência, que leva aos quartos no pavimento superior e o quarto do final do corredor. Então, como que a gente trabalhou com essas estratégias, né? Primeiro, o pergolado interno amadeirado, então para baixar um pouco esse pé direito mesmo e trazer esse conforto que a madeira trabalha com a gente, e os detalhes de composição. Temos toda a árvore genealógica aqui refeita, né, reestilizada pela proprietária, e que a gente trabalhou com elementos, por exemplo, a máquina de costura da mãe da proprietária. Então esses detalhes dão mais personalidade para o ambiente mesmo e mostra exatamente essa transição do social para o íntimo. E um toque muito delicado ao mesmo tempo, já na parte da cozinha aqui, vocês vão observar que é um espaço bem integrado, né? Não tem muitas paredes aqui no interior também. Não, a gente trabalhou com um grande retângulo aqui, né, em toda a parte social, e dividimos de uma forma mais virtual esses quadrantes, né? Então, primeiro, a sala de jantar, que integra com a cozinha e com a sala gourmet, a sala de TV e a sala de estar, né? E essas divisões a gente faz, como eu falei, de uma forma mais delicada, mais sutil, né? Por exemplo, com esses painéis que nós desenhamos em formato H e rotacionamos exatamente, por exemplo, para que a proprietária consiga assistir uma televisão enquanto finaliza alguma coisa aqui na cozinha, né? Isso é importante, né? Pensar nessas estratégias já lá no projeto, né? Antes de executar aqui o espaço. E aqui na cozinha, o que ela queria aqui para esse espaço também? Ela queria praticidade sem perder uma estética bem posicionada, né? Então nós seguimos com tons mais neutros, um pouco mais escuros, trabalhando com escalas de cinza, que a gente já encontra desde lá de fora da casa, né? Mas ao mesmo tempo uma bancada ampla, que faz o perímetro de todo esse espaço e a ilha intermediária para uma refeição rápida e até um apoio, por exemplo, para a sala de jantar. Ficou muito gostoso aqui esse espaço, né, gente? Com muita personalidade. E vocês vão observar que a sala aqui também é uma sala cheia de personalidade, né? Aqui, em vez de um painel convencional, temos um revestimento. Então aqui nós trabalhamos com revestimento cimentício. Nós fizemos uma paginação também exclusiva, trabalhando com 3 tipos de peça, Fran. Então primeiro as peças maiores e lisas, as intermediárias um pouco mais baixinhas e as rústicas, para trazer esses detalhes mesmo, que se a gente parar para prestar atenção, traz uma riqueza estética um pouco melhor.
E vem quase no mesmo tom do piso, também traz uma integração, embora textura diferente, material diferente também. Exatamente, porque como a gente comentou que a casa ela é um pouco mais compacta, esses planos totais, né, do piso e da parede, eles têm que seguir uma cor um pouco mais parecida para não ficar segmentando também tanto o espaço e diminuindo ele, né? Então todos os planos maiores têm o mesmo tom e o aconchego vem pelos detalhes em madeira, tanto do ripado, dos móveis, do espelho e as outras texturas que a gente encontra no ambiente. Agora, pensando na integração, a escolha do sofá também aqui foi bem estratégica. Exato. Então aqui nós trabalhamos com um sofá modular. Nós temos toda a parte de assentos dele que é móvel, então a gente consegue tirar todo ele, e os blocos tripartidos para que a gente consiga, por exemplo, trazer o móvel um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, conforme o que você preferir usar. Então, se você quiser uma sala de estar um pouco mais ampla, nós conseguimos ampliar um pouco esse assento para trás. Se você estiver ali assistindo um filminho também, a gente consegue modular isso conforme o uso do dia a dia. É interessante ter essa versatilidade aqui dos espaços também, né? Seja proposta para quem quer vir TV ou então vai receber alguém, quer conversar aqui nesse espaço, perfeito aqui. Exatamente, versatilidade e integração, sempre. E agora a gente vai mostrar mais para vocês também da área íntima e alguns detalhes dessa casa que ficou maravilhosa. Letícia, aqui nesse ponto a gente tem todo o charme da escada. Então aqui nós temos um modelo de escada arquibancada, porque nós queríamos algo bem diferenciado mesmo para esse espaço, né? Então nós trabalhamos com uma composição de cores do cimento queimado, que também vem do cinza do restante da casa, os degraus intermediários todos em madeira natural e o grande tchan dessa escada que são todos esses patamares e os degraus também em balanço, então que desafia um pouco ali a parte da engenharia, né? Ficou muito interessante tudo isso, né? Observando a escada aqui desse ângulo. É um ponto bem charmoso do projeto para quem está observando ali da piscina, e tem até essa transparência aqui no fundo na parede. Aqui nós seguimos trabalhando com elementos cimentícios, então fizemos uma paginação de cobogó que traz uma privacidade, né? Não fica somente aquele vidro mais exposto, mas também passa uma sensação um pouco maior de integração com a parte externa e uma transparência também, uma iluminação natural. Ficou lindo demais. Nas próximas edições, inclusive, a gente vai mostrar para vocês mais do pavimento superior, mas hoje ainda temos aqui a Suíte Master, que tem essa vista linda da piscina, e é para lá que a gente vai agora. Vamos lá. Vem com a gente. Letícia, agora aqui nesse espaço da Suíte Master, como foi trabalhado o projeto? Aqui nós criamos um layout pensando principalmente em posicionar a cama do casal diretamente olhando para o paisagismo externo, né? Então essa integração tanto visual quanto sonora que a gente já sente ali da cascata tem o grande apelo, né, dessa residência, e era exatamente essa sensação que a gente queria trazer para os clientes. E além disso, tem toda a parte funcional dos armários, aqui bastante espaço, inclusive, né? Em vez de ter um closet, foi acomodado aqui dentro. Isso mesmo. Então nós aproveitamos todo o perímetro das paredes, né? Do lado aqui da esposa e o lado do marido, para conseguir ter essa praticidade que eles buscavam, né? Mas de como que a gente trabalhou isso para não pesar também muito o ambiente? Nós fizemos toda essa transparência, né, do vidro reflecta junto com o restante da marcenaria. Então, para trazer esse jogo, né, e não pesar muito o espaço. E agora a cabeceira da cama aqui também, ela foi toda trabalhada com a mesma tonalidade de madeira que a gente viu em outros espaços, inclusive. Isso. A tonalidade ela se repete sempre para seguir essa lógica estética, né? Então nós criamos esse desenho da cabeceira também exclusivo, fazendo essa composição, tanto do amadeirado quanto da textura do tecido, que é o mesmo do sofá lá da área social. E aqui do ladinho, vocês vão observar que atrás da parte da cabeceira tem o banheiro da Suíte Master, que não pode faltar também. Não. Também nós pensamos numa praticidade. Então, o menor espaço possível, né, da distância aqui entre o uso da cama e do banheiro, e pensando que o objetivo desse casal é permanecer aqui o resto da vida. Então, a gente conta com toda a parte de circulação acessível para um futuro, né, para uma mobilidade um pouco mais reduzida, mas sempre trabalhando essa estética, né? E agora uma outra curiosidade aqui do projeto é a parte da televisão aqui também,
que ficou bem diferente, né, Letícia? Ficou diferente. Então, é um uso que a gente não pode deixar de ter, né, dentro de uma Suite Master, mas nós pensamos numa composição que não concorresse, por exemplo, com esse paisagismo, com esse fundo maravilhoso, né? Então ela atende ao uso, por exemplo, no final da noite, aqui eles fecham tudo e utilizam a televisão, mas é possível, por exemplo, rotacionar ela e utilizar ela desde lá de fora. Então, se você estiver, por exemplo, ali fora, na espreguiçadeira, usando a área externa, você consegue utilizar a função dela tranquilamente. Ficou muito interessante o projeto como um todo, um conceito muito diferente. E hoje a gente amou conhecer mais a tua inspiração, do teu trabalho também. É importante entender a essência dos proprietários, transcrever tudo isso por meio de um bom projeto para chegar num resultado final assim. Exatamente, é o equilíbrio que a arquitetura consegue entregar pra gente, né? Queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Fran. E claro, a gente vai deixar para vocês mais dicas e bastidores com a Letícia lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa Oficial. E depois do intervalo tem dicas de iluminação para esse espaço incrível com a Produtel. Não sai daí que a gente volta já. E agora a gente vai trazer as inspirações para vocês sobre a iluminação desse projeto maravilhoso aqui da Letícia com a Paula da Produtel. Paula, aqui a gente tem vários detalhes, então, para comentar sobre as escolhas. Boa tarde. Boa tarde, Fran. Aqui tem muita variedade, como foi utilizado, como é um ambiente integrado, foi usada uma iluminação que trouxesse conexão entre os ambientes. E a arquiteta comentou sobre essa proposta mais contemporânea. Paula, aqui nesse sentido, a escolha do preto ela é bem assertiva para entrar dentro desse conceito? Sim, o preto é bem usado no estilo contemporâneo, utilizando perfis lineares, e esse estilo de iluminação ela é bem modular, então a gente consegue adaptar bem ela conforme aqui o ambiente é integrado, trazendo conexão entre os ambientes. E a gente observa que os trilhos, especialmente aqui no teto, né, eles vão de fora a fora entre os espaços e tem dois tipos de iluminação aqui, né, Paula? Qual que é a diferença entre esses tipos de iluminação aqui em cima? Esse aqui é um trilho magnético. Ele é todo eletrificado e você vai brincando com o jogo de luz. Pode trabalhar dois tipos de iluminação. Iluminação pontual, onde que traz luz e sombra para o ambiente, e uma iluminação mais difusa, que ela abrange a iluminação no ambiente todo. Ficou maravilhosa essa dica, né, para vocês trazerem uma pegada mais diferenciada para a iluminação. E agora o toque mais acolhedor também fica por conta da escolha dos pendentes. Quando pensamos no projeto da residência, é um momento muito importante decidir o modelo ideal para cada espaço. Aqui a gente está com um pendente com luz difusa, com a mesa em madeira, ela destaca esse acabamento na mesa. Então varia de acordo com o acabamento da mesa, a gente consegue utilizar um pendente ideal. Como que ficou interessante nessa brincadeira, conseguiu usar um pouco mais aqui no projeto. E observamos também aqui na parte da sala, essa parede toda em pedra, aquele detalhe ali do pendente também é muito charmoso, né? Qual foi o estilo dele? Esse aqui é um pendente rústico com corda, onde a gente traz uma iluminação mais aconchegante. Às vezes está assistindo TV, desliga tudo, deixa só um cara de lar mesmo, mais aconchegante, um clima bom. E aqui, no caso, a casa toda conta com produtos da Produtel hoje. Isso, toda a casa é com produtos da Produtel. O interessante nessa iluminação, por ela ser modular, que você consegue ver bastante contraste, sombra e luz, e que realça bastante a arquitetura aqui. E caso eles mudem de posição os móveis, você consegue alterar também a posição das luminárias. Paulo, e nessa parte aqui da escada, a iluminação também trouxe aquele toque todo especial para o espaço? Sim, é maravilhosa a iluminação desse ambiente. A gente contou com dois tipos de iluminação, tanto os balizadores para sinalizar as pisadas, como também a iluminação em todo o corrimão. Paulo, e um outro tipo de iluminação bem diferente que a gente observa aqui nessa parte do corredor, né? O que foi usado? Aqui, para ressaltar ainda mais o estilo contemporâneo da casa, foi utilizado o spot sobrepor, que daí não interfere na estrutura dela e tem focal. É uma iluminação de foco. De noite dá para ver mais a questão de sombra e luz aqui. Ficou lindo demais, iluminação para todos os espaços, nos quartos, em outros ambientes, a gente também consegue identificar produtos da loja por ali. Isso, aqui a casa inteira foi integrada com produtos da Produtel.
Queria agradecer a sua participação, as inspirações e dicas de hoje aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje do programa Mais Casa. Claro que a gente tinha que finalizar aqui nessa área externa com essa proposta mais tropical, essa incrível piscina também. Projeto da Letícia Tsuzak, que é a nossa convidada de hoje, a arquiteta que apresentou mais das inspirações. E vocês também acompanharam as dicas de iluminação da Produtel no nosso programa de hoje. Já quero deixar a dica para vocês, para rever nossos conteúdos, saber mais é muito fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Tem o nosso canal do YouTube e também as redes sociais, Instagram e Facebook do Mais Casa. Mais Casa Oficial, tem bastidores da semana, fotos, detalhes da residência de hoje e muito mais. Um ótimo fim de semana para vocês, muito abençoado e até semana que vem aqui no Mais Casa. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Foz do Iguaçu, cada dia mais bonita com a Vital. E Ecoparque Cascavel, seu novo lar sustentável e acessível.